Olá, professores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Marisa, estou como PCNP de Educação Especial na Diretoria de Ensino Região de Itu. E hoje, atendendo uma solicitação de vocês, através do estacionamento de dúvidas, voltamos para falar sobre sugestões de manejo e adaptações curriculares para alunos com deficiência visual e TEA, o transtorno do espectro autista. Para esta conversa, convidamos professores especializados de nossa diretoria. Mas antes, gostaria de fazer uma indicação literária. 10 coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse, de Ellen Nussbaum. Ellen é mãe de uma criança autista que resolveu aplicar cada centelha de sua energia física e emocional para fazer o que era preciso para seu filho ser feliz. Há dias em que a única coisa previsível é a imprevisibilidade e que o único atributo constante é a inconstância. O autismo é intrigante, mesmo para aqueles que convivem com ele durante toda a vida. A criança com autismo pode parecer normal, mas seu comportamento pode ser desconcertante e dificílimo. O autismo já foi considerado um distúrbio incurável. Mas essa ideia caiu por terra diante do conhecimento cada vez maior desse quadro e das constantes descobertas que estão sendo feitas. Até mesmo nesse momento, enquanto você lê esse texto. Todos os dias, indivíduos com autismo nos mostram que são capazes de superar as dificuldades, compensar e administrar muitos dos aspectos desafiadores do autismo. Preparar as pessoas que convivem com nossos filhos, fazer com que eles entendam os elementos básicos do autismo tem um enorme impacto no caminho dessas crianças, rumo a uma vida adulta produtiva e independente. O autismo é um distúrbio complexo, mas segundo minha experiência, suas inúmeras características encaixam-se em 4 áreas fundamentais: a dificuldade de processamento sensorial, atrasos e comprometimento da comunicação, dificuldade no desenvolvimento das habilidades de interação social e as questões da criança como um todo, a autoestima. Embora esses 4 elementos possam ser comuns às várias crianças com autismo, lembre-se de que a razão de ser chamado de espectro é que não há 2, nem 10, nem 20 crianças com autismo exatamente iguais. Cada criança se encontra num ponto diferente do espectro. É importante lembrar também que cada pai, professor e cuidador tem um grau diferente de compreensão do espectro. Crianças ou adultos, cada um terá o seu conjunto único de necessidades. Assista aqui ao vídeo com uma animação baseada no livro das 10 coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse. Esse vídeo foi produzido para promover a conscientização sobre as características de pessoas com autismo. Assistam e compartilhem. Número 1. Eu sou uma criança. O autismo é uma das minhas características, mas não define totalmente quem eu sou. Não me limite a ele. Se eu não for incentivado, porque você acha que eu não sou capaz, eu não tentarei coisas novas e importantes para o meu desenvolvimento. 2. Meus sentidos estão desordenados. Isso quer dizer que eu sinto o mundo e as coisas ao meu redor diferente de você. Minha audição, meu olfato, visão, tato e paladar podem ser hipersensíveis. Por isso, alguns sons, sabores, cheiros e toques que são considerados normais e passam despercebidos para a maioria das pessoas podem me incomodar muito. 3. Procure perceber quando eu escolho não fazer algo e quando eu não consigo fazer algo. Muitas vezes eu não entendo o que as pessoas estão falando. Se você falar comigo de longe, eu provavelmente não vou compreender. Venha até mim, ganhe minha atenção e diga o que quer, de forma simples e objetiva. 4. Você sabia que eu penso de forma concreta? Eu sei que usar expressões e figuras de linguagem como metáfora e ironia é comum e até divertido, mas elas me deixam confuso.
trocadilhos e frases de duplo sentido também. Ao falar comigo, use frases concretas e diretas. 5. Ouça todas as maneiras pelas quais eu tento me comunicar. Eu sinto muitas coisas. Fico feliz, calmo, assustado, frustrado, confuso. Mas é difícil descrever o que estou sentindo com palavras. Eu falo de outras maneiras, me isolando, ficando agitado ou mesmo por meio do meu corpo. Esses são sinais de que preciso de alguma coisa. 6. Minha orientação é visual. Para mim, as palavras faladas são como fumaça, somem antes de eu conseguir entender. Instruções e informações visuais são muito mais fáceis. Opte por elas. Ao invés de me explicar como fazer algo, me mostre. Me ajude a montar um quadro com minhas atividades, por exemplo. 7. Foque naquilo que eu consigo fazer. Assim como você, eu também tenho dificuldades em algumas tarefas, mas outras eu consigo fazer bem. Eu não vou tentar algo novo se você apontar apenas o que eu não consigo fazer, por melhor que seja a intenção. Foque nos meus pontos mais fortes. Eu, assim como você, tenho vários. 8. Ajude-me a interagir socialmente. Eu posso não saber ou ter muita dificuldade de iniciar uma conversa e entender como as pessoas se sentem. Pode parecer que eu não quero brincar com outras crianças, mas não é isso. Se você incentivá-las a me chamarem para brincar, eu posso gostar muito. Me ensine também a perguntar aos outros se eles estão bem. 9. Se eu me descontrolar, identifique a causa. Lembra que eu falei que me expresso de muitas outras maneiras além de palavras? Mesmo que os controles emocionais são uma dessas outras formas. E pode ter certeza, eles são piores para mim do que para você. Quando acontecem, é porque um ou mais dos meus sentidos foi sobrecarregado. Ou porque eu fui obrigado a interagir mais do que as minhas habilidades sociais permitem. Resolver as causas desses descontroles pode evitar que eles aconteçam no futuro. Por fim, me ame incondicionalmente. Eu sei, pode ser muito difícil não criar expectativas sobre um filho, mas não encare meu autismo como uma incapacidade, e sim como uma habilidade diferente. Eu preciso do seu apoio para ser tudo o que posso ser. Com seu apoio e orientação, com seu amor sem restrições e com paciência, eu posso me desenvolver, me tornar um adulto independente e ir muito longe. Vamos juntos? Muito se tem falado em autismo ou transtorno do espectro autista. Mas o que é o autismo e qual a importância de se saber sobre este tema? O autismo ou transtorno do espectro autista, o TEA, está descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, como, em geral, um distúrbio de desenvolvimento que leva a severos comprometimentos de comunicação social e comportamento restritivos e repetitivos, que tipicamente se iniciam nos primeiros anos de vida. O TEA, atualmente, inclui o autismo e outros distúrbios como a síndrome de Asperger, os transtornos desintegrativos da infância e o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. O autismo é uma condição que se severamente compromete a capacidade de se comunicar com os outros, de perceber acontecimentos compartilhados, de expressar o que sente ou pensa nas mais diversas situações, de utilizar as palavras de acordo com o contexto, e estas características atrapalham gravemente o desenvolvimento global da criança. Se não bastasse a presença de manias, posturas ou atos repetitivos, rituais e interesses restritivos, independentemente do público ou local em que a criança portadora esteja, desarticula e fragmenta ainda mais a evolução de suas habilidades sociais e adaptativas nos desafios que o ambiente imprevisivelmente apresenta. Muitas crianças com autismo têm distúrbios sensitivos e perceptivos visuais, auditivos e de sensibilidade na pele, levando a uma elevada sensibilidade para barulhos, ruídos específicos, luzes,
agrupamento de pessoas e para determinadas cores e formas de ambientes. Por outro lado, pode ter baixa percepção para a face humana, interpretação global das funções dos brinquedos e, enfim, ignorar momentos de controle social, como regras e rotina dos lugares onde visita. Muitas crianças com autismo podem evoluir surpreendentemente, mas isso depende de muitos fatores, dentre eles o diagnóstico precoce, especialmente abaixo dos 3 anos de vida. Uma das maiores características clínicas do autismo é o evidente prejuízo da linguagem expressiva, mais especificamente a fala. Muitas dessas crianças podem, após uma fase inicial de normalidade na aquisição da fala, sofrer regressões com redução do vocabulário, perda da fala, de palavras anteriormente aprendidas, apreciamento de palavras sem significados e impróprios, repetições de termos sem necessidade e sem função social. Outros podem ter atraso severo de fala e, quando iniciam, começam a falar palavras mal articuladas, jargões, repetições de termos e evolução pobre do vocabulário. Além disso, existe uma parcela de crianças afetadas que jamais falarão. O DMS-5 rotula os distúrbios que fazem parte do TEA como um espectro, justamente por eles se manifestarem em diferentes níveis de intensidade. Uma pessoa diagnosticada como de alta funcionabilidade apresenta prejuízos leves, que podem não a impedir de estudar, trabalhar e se relacionar. Um paciente de média funcionalidade tem um menor grau de independência e necessita de alguns auxílios para desempenhar funções cotidianas, como, por exemplo, tomar banho ou preparar a sua refeição. Já alguém com baixa funcionalidade vai manifestar dificuldades graves e costuma precisar de apoio especializado ao longo da vida. Vamos falar agora dos tipos mais comuns e suas principais características. Síndrome de Asperger é considerada a forma mais leve entre os tipos de autismo e é 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Normalmente, quem possui a síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média e pode ser chamado também de autismo, de alto funcionamento. Também é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo por um objeto ou um único assunto e passe horas discutindo ou falando sobre o assunto. Se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto com Asperger poderá ter maiores chances de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade. Já o transtorno invasivo do desenvolvimento é uma fase intermediária que é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger, mas tão forte quanto o transtorno autista. Nesse caso, os sintomas são muito variáveis. Porém, de uma maneira geral, o paciente apresentará quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldade com a interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior ao transtorno autista. Transtorno autista são aqueles que apresentam sintomas mais graves que os 2 outros tipos de autismo. Nesse caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguagem. Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Este é o tipo clássico de autismo e que costuma ser diagnosticado de forma precoce, em geral antes dos 3 anos. Os principais sinais que indicam a condição são falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos como bater ou balançar as mãos, dificuldade em fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio da linguagem. No transtorno desintegrativo da infância, é considerado o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum.
Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 aos 4 anos de idade, ela passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais, sem conseguir recuperá-los. Temos a seguir algumas dicas para ajudar seu aluno com autismo. Aposte na comunicação visual. Prefira explicar e ilustrar conteúdos apoiando-se em figuras, quadros, fotos, objetos reais e demonstrações físicas. Opte por dividir as atividades, os exercícios e as tarefas em partes. Em vez de pedir que o aluno faça, por exemplo, 5 operações matemáticas ou escreva 10 frases de uma vez, sugira primeiro que ele comece com 2 ou 3. Comece pelas tarefas mais fáceis e deixe as tarefas mais complexas para o fim. Isso eleva a autoestima do aluno e o estimula a continuar engajado na atividade. Você pode também optar por começar com as atividades que você já sabe que o aluno gosta mais e ir introduzindo aos poucos as atividades que ele tem mais resistência. Forneça instruções claras e diversas e use palavras concretas. Evite enunciados e solicitações longas e abstratas. Em vez de fazer perguntas abertas, ofereça 2 alternativas e deixe que o aluno escolha a que deseja. Você poderá usar ainda música, gestos, objetos e personagens para facilitar a comunicação e tornar as interações com os professores e os demais alunos mais divertidas. Inclua acessórios na rotina. Elabore quadros de rotinas visuais e relógios para acompanhar a marcação do tempo e antecipar transições de atividades. Preveja e antecipe as mudanças na rotina. Invista em explicações e avisos sobre as mudanças. Leve o aluno antes para conhecer um novo espaço ou uma nova situação e observe se ele se sente confortável com a novidade. Seja um modelo social e convide os outros alunos também a agirem dessa forma. Dê exemplo de respostas sociais esperadas em situações cotidianas e mostre claramente as emoções que as pessoas sentem em determinadas situações. Invista na troca de informações com a família e com os outros profissionais que auxiliam o aluno. Mantenha anotações detalhadas na agenda diária do aluno e converse com a família sobre habilidades adquiridas e desafios encontrados no dia a dia. Observe a ocorrência de sobrecarga sensorial. Ofereça exercícios físicos, massagens ou objetos de conforto de forma a auxiliar o procedimento sensorial. Identifique os interesses e motivações do aluno. Use esses interesses e motivações para despertar a atenção para as atividades, facilitando o engajamento nas tarefas e para manter o aluno focado numa tarefa quando a classe estiver mais agitada. Prepare alternativas para as atividades. Planeje um plano B, ou seja, uma forma alternativa de aprender a determinado conteúdo ou de executar determinada atividade. Acredite no potencial do aluno. Procure soluções criativas para verificar se o aluno tem absorvido o conhecimento, especialmente nos casos dos alunos que ainda não utilizaram a comunicação verbal. Troque questões abertas por questões fechadas, como as de múltipla escolha, e incorpore desenhos e esquemas visuais e ilustrações às questões e exemplificações. Use histórias sociais, de preferência ilustradas ou reproduzidas teatralmente, para explicar situações sociais mais complexas, como as festas da escola, a chegada das férias ou a troca de professores. Todas essas situações podem ser antecipadas, explicadas e ensaiadas através dessas histórias sociais. Não tenha medo de errar. Tente encontrar os caminhos que funcionam melhor com cada aluno, lembrando que as crianças com autismo podem diferir bastante entre si. Neste slide, colocamos sugestões para o trabalho com autista.
São vários links onde tem bastante trabalhinho que vocês podem estar acessando e adequando para o seu aluno autista. Caso vocês queiram se aprofundar, segue alguns links com estratégias para ajudar crianças autistas. Agora, vamos falar um pouco sobre a inclusão de alunos com deficiência visual, baixa visão ou cego na sala regular. Para esses esclarecimentos, teremos a professora Jaqueline Pires de Camargo, especializada em educação especial com ênfase em Braille, da Escola Professor Acilino do Amaral Gurgel, no município de Salto, e do professor Cássio Almeida dos Santos, professor de arte especializado em educação especial da Escola Professora Otília de Paula Leite, também do município de Salto. Olá, professores e professoras, tudo bem? Estamos aqui para mais uma formação da educação especial e hoje trataremos a respeito das adaptações curriculares na deficiência visual. Eu sou o Cássio Almeida dos Santos, professor de arte da rede e especializado em educação especial, e atuo na Escola Estadual Professora Otília de Paula Leite, da Diretoria de Ensino Região de Itu. Também apresento a minha colega responsável por esta formação, Jaqueline Pires de Camargo. Ela é professora especializada em educação especial e também em Braille. Ela atua na Escola Estadual Professor Acilino Amaral Gurgel, da Diretoria de Ensino Região de Itu. E para dar início à nossa formação, trago-lhes a seguinte citação: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, do nosso querido Paulo Freire. Essa citação aqui é uma maneira de nos esperançar e também pensarmos o nosso papel enquanto agentes transformadores. Adaptação curricular para alunos com deficiência visual. Bom, iniciaremos falando sobre adaptação curricular, o que é uma adaptação curricular. Mas antes disso é importante falarmos que a adaptação curricular ela está prevista pelos parâmetros curriculares nacionais e também pelas diretrizes nacionais da educação especial. Um outro ponto que é importante destacar é que na Lei 13.146 de 2015, chamada Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, encontramos sobre as adaptações no seu sentido mais amplo. Agora, sobre a adaptação curricular, é importante pensar que ela garante os processos também de ensino-aprendizagem. Então, a adaptação é uma das formas de garantir o atendimento às especificidades e individualidade de cada estudante no processo de ensino-aprendizagem, garantindo-lhe o acesso aos conteúdos curriculares. Olá, iremos ver sobre adaptações de pequeno porte, adaptações de grande porte e adaptação curricular. A adaptação de pequeno porte é exclusiva do professor. Esse tipo de adaptação não requer autorização de outras instâncias. São adaptações de acordo com as necessidades que surjam no cotidiano da escola. Adaptações de grande porte referem-se às modificações curriculares de âmbito político-pedagógico. Essas dependem de instâncias administrativas superiores. A adaptação curricular busca suprir as necessidades peculiares e individuais dos alunos, de forma a possibilitar o acesso e a permanência do estudante com deficiência no ensino regular. Se o aluno com deficiência visual apresenta dificuldade para o acompanhamento de determinado conteúdo, o professor tem a possibilidade de substituir caso julgue pertinente. A pessoa com deficiência visual
possui as mesmas condições de desenvolvimento que qualquer outra sem deficiência. A diferença encontra-se na forma como é elaborado o conteúdo. Classificação da deficiência visual. O termo deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de diminuição da resposta visual em virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento clínico ou cirúrgico e o uso de óculos convencionais. A diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, profunda ou ausência total da resposta visual. Dessa forma, nem todas as pessoas com deficiência visual são cegas, uma vez que o termo destina-se a quem possui qualquer problema visual que o impeça de ver o todo. A deficiência visual pode ser classificada em dois grupos que são a visão subnormal ou baixa visão e a cegueira. Estas podem ser congênitas ou adquiridas, conforme veremos a seguir. Visão subnormal. São portadores de visão subnormal todos aqueles que têm um comprometimento visual em ambos os olhos, os quais, mesmo após o tratamento ou uso de óculos na tentativa de minimizar o problema, têm o campo visual restrito. O grupo composto por pessoas com deficiência visual subnormal é bastante variado. Tem pessoas que conseguem ler letras ampliadas, reconhecem pessoas a curta distância, e temos grupo de pessoas que utilizam da bengala para andar. Isso acontece porque o comprometimento visual destas pessoas pode ser leve, moderado, severo e profundo. Independente da definição, sempre haverá algum recurso ou material adaptado para suprir a respectiva necessidade. Algumas destas pessoas preferem utilizar o braille, destinado ao uso do que tem perda total da visão. Cegueira. Considera-se completamente cego o indivíduo que perdeu a visão totalmente ou só consegue ter a percepção de pontos luminosos. No que diz respeito ao aspecto pedagógico, cegueira é a perda total ou resíduo mínimo de visão, que leva o indivíduo a necessitar do sistema Braille como meio de leitura e escrita, além de outros equipamentos específicos para o desenvolvimento educacional e integração social. Deficiência visual congênita. Deficiência visual congênita é aquela que nasce com o indivíduo. Ela pode ser de ordem hereditária ou provenientes de problemas ocorridos durante a gestação. São hereditários os problemas visuais transmitidos dos pais para os filhos. Um exemplo, se os pais tiverem algum problema ocular, há certa probabilidade de ser transmitida a seu filho, ou durante a gestação, como por exemplo no caso de má formação ocular, devido ao bebê ser prematuro, ou ainda por conta da rubéola, doença adquirida pela mãe durante a gravidez. Deficiência visual adquirida. A deficiência visual adquirida apresenta-se no decorrer da vida, ou seja, o indivíduo ele nasce com a sua visão em plena atividade e depois, devido a algum problema, a perde. Esses motivos variam desde acidentes, doenças oculares e até mesmo outras doenças, como o diabetes. Deficiência visual e suas necessidades. De acordo com o nível de deficiência visual do indivíduo, ele terá determinadas necessidades especiais. Por exemplo, aquele que é cego desde o nascimento não tem noção de figuras, formatos, fisionomias e cores. Dessa forma, sempre necessitarão de descrições do que lhe é apresentado por alguém. Figuras devem ser utilizadas
de modo que o aluno possa palpar, pois desse modo ele pode transmitir ao seu cérebro as informações obtidas através de sensações táteis. Como abordar o aluno com deficiência visual? Os auxílios são simples e possíveis de serem prestados. Estando em contato com um deficiente visual, haja com naturalidade. Não se importe em usar expressões como você viu ou você assistiu. Ao falar com o aluno, dirija-se diretamente a ele e não à pessoa que está acompanhando. Fale em tom natural, pois ele pode ouvir e compreender muito bem. Chame sempre pelo nome, identifique-se assim que chegar, pois este não pode vê-lo. Evitar perguntas do tipo, adivinha quem é? Ou ficar em silêncio no ambiente para que ele lhe note. Ao encontrar ou despedir de uma pessoa com deficiência visual, dê-lhe a mão. O aperto substituirá o sorriso. Encoste sua mão na dele e ele saberá que você deseja cumprimentá-lo. Quando estiver conversando com um deficiente visual e for afastar-se, comunique-o antes de sair, para que ele não fique falando sozinho. Avise-o quando retornar ao local em que está. Não limite os deficientes visuais. Estes, se instruídos, podem fazer várias atividades sozinhos, sem a necessidade de cuidados excessivos. Ao ajudar uma pessoa com deficiência visual a sentar, informe a ela se a cadeira tem braços, pondo suas mãos sobre eles ou sobre o assento da cadeira, para que ele saiba onde a mesma está. Ao guiar uma pessoa com deficiência visual, basta deixá-la segurar em seu braço ou ombro, pois o movimento do seu corpo dará a ela uma orientação mais segura acerca de subidas e descidas. Não deixe objetos, cadeiras, carteiras, mochilas, espalhadas pelo caminho que irá passar. Ao fazer indicações, as pessoas com deficiência visual utilizem as seguintes expressões: à direita, à esquerda, para trás, para frente, para cima e para baixo. Ao passar por portas estreitas ou corredores, colocar o braço em que o deficiente visual estiver segurando para trás do seu corpo e faça com que ele ande atrás de você, para evitar que ele se machuque. Cães-guia, quando estiverem na companhia de deficientes visuais, estão a trabalho, por isso não podem ser distraídos, pois a sua distração poderá causar problema ao deficiente visual, já que o cachorro cumpre o papel da bengala. Instrumentos utilizados para a escrita braille. O braille é a escrita em alto relevo, que pode ser sentida através do tato, feita por meio de instrumentos diferenciados. Para fazer os sinais que compõem a grafia braille, são necessários que os pontos estejam bem juntos, um ao outro, o que não seria possível sem o auxílio de instrumentos específicos. Para escrever em braille, usa-se reglete e punção, bem como a máquina braille e a impressora. Aqui iremos falar sobre reglete e punção, que são instrumentos fundamentais para o aprendizado do sistema braille, incluindo os aspectos que vão desde a sua funcionalidade até o baixo custo comparado aos demais equipamentos. A reglete é composto por duas réguas ligadas a uma dobradiça do lado esquerdo e possui 4 linhas. Nela podemos verificar vários retângulos pequenos, chamados de sala braille, onde estão dispostos 6 pontos, cuja combinação, após pressionada no papel, formam as letras. A punção será colocada dentro de cada janela e, uma a uma, pressiona-se os pontos desejados para cada letra. Temos a reglete de bolso,
que é de fácil obtenção e, quando usada pelo aluno, se torna um poderoso instrumento para registro e comunicação imediata. Também temos a reglete de mesa. Neste tipo de reglete, existe uma prancheta, que é usada para fixar o papel. A escrita é feita da direita para a esquerda. Ao fim da escrita, virar o papel para ler da esquerda para a direita, pois o relevo será formado na face contrária. Ao retirá-la, a leitura ela se processa normalmente. A máquina Braille é semelhante a uma máquina de datilografia, porém tem menos teclas, sendo uma para espaço, uma para pular linhas, uma para voltar atrás quando necessário, 3 ao lado esquerdo, correspondente aos pontos 1, 2 e 3, e 3 do lado direito, correspondente aos pontos 4, 5, 6. Deve-se apertar as teclas que correspondem a determinada letra de uma só vez. É recomendado o uso de papéis com gramaturas maiores. O Braille também pode ser conseguido através do uso da informática e de impressoras destinadas a tal produção, o que aumenta significativamente a quantidade de conteúdo impresso. O uso dessa tecnologia permite a impressão interponto nas duas faces do papel. Acessibilidade virtual. Seu conceito principal é a forma de garantia de mobilidade e usabilidade de recursos computacionais. Iremos ver sobre o NVDA e o DOSVox. O NVDA é um leitor de código aberto para o Windows. O NVDA ele é um programa gratuito, fácil e prático. Suas configurações são básicas e de um bom entendimento. O DOSVox é um sistema para computadores que se comunica com o usuário através de síntese de voz, viabilizando o uso de computadores por deficientes visuais. O ideal é apresentar os dois programas para o aluno para ver com qual o aluno vai se adaptar melhor. Matemática para os deficientes visuais. O campo da matemática abrange muitas competências e não se opera apenas com números, mas também com relações, classes e conjunto, entre outros. Algumas atividades visuais devem ser adaptadas com antecedência e outras durante a sua execução por meio de descrição, informação tátil, auditiva ou qualquer outra que favoreça a compreensão do ambiente. Existem soluções já utilizadas em sala de aula com alunos cegos ou baixa visão, como o Soroban, Multiplano, entre outros. Aqui vou apresentar dois materiais que utilizamos, o Soroban e o Multiplano. Soroban, conhecido também como Ábaco, permite ao aluno a realização das 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Soroban ele utiliza como princípio a lógica do sistema decimal. Soroban auxilia nos cálculos matemáticos, ele estimula a coordenação motora, sendo capaz de desenvolver a concentração, raciocínio lógico-matemático, atenção, memorização, percepção e cálculo mental. O Multiplano ele é apresentado como alternativa concreta, que facilita a aquisição do raciocínio matemático. Muitas são as possibilidades de uso, desde as operações simples às complexas. Pode ser usado por todos os alunos com deficiência visual, desde as séries iniciais ao ensino superior. Assim como nas outras disciplinas, a matemática também precisa ser adaptada para os alunos com deficiência visual. Existem várias alternativas para torná-la interessante ao aluno. Aqui, novamente, eu destaco a importância de apresentar diferentes materiais para ver com qual o aluno irá se adaptar. Nestas fotos, irei demonstrar o treino do alfabeto Braille.
Na cela é onde se escreve as letras em braille. A cela braille contém 6 pontos, numerados de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Para escrevermos a letra A, eu vou utilizar a pontuação 1. Para escrevermos a letra B, eu vou utilizar a pontuação 1 e 2. Para a letra C, a pontuação 1 e 4. Para a letra D, 1, 4 e 5. E assim seguimos com o uso das demais combinações para o alfabeto, acentos e pontuações. Nós trouxemos aqui algumas atividades realizadas pela estudante Vitória. Ela é do 9º ano do Ensino Fundamental 2, na Escola Estadual Professora Celina Amaral Gurgel, tendo como professora adjunta a professora Jaqueline Pires de Camargo. Lembrando que é muito importante pensarmos a importância do trabalho em parceria entre o professor regular da sala e o professor especializado. Esse trabalho em conjunto potencializa o desenvolvimento e a aprendizagem do estudante, e as adaptações se tornam mais efetivas no contexto educacional. Aqui nós temos uma atividade de escrita em braille e ao lado a professora transcreve. Aqui é um exemplo. Aqui uma atividade realizada com argila. A argila é um material muito potente para desenvolver adaptações curriculares, principalmente voltado aí na deficiência visual. E nesse momento, vamos apreciar o depoimento da estudante falando do seu aprendizado durante a pandemia. Meus estudos na quarentena, os estudos de matemática, eu estou fazendo com esse que eu mesma com a minha professora auxiliar fizemos. Então esses são os números e eu estou ajudando no banco e no documento. De artes, eu faço no caderno normal, com desenhos com compasso e algumas outras coisas que escrevo também no braille. E também faço de artes com argila e também de história, projeto de vida ou outras matérias, faço na máquina braille, que é a máquina com deficientes visuais, que faz o alfabeto, cada número vale uma letra, A, o número 1 é A, B é 2, 1 e 2, C é 1 e 4, D é 1, 4 e 5, aí aqui é espaço, barra de espaço, volta, pula a linha, aqui é a alavanca para pôr folha, aqui é para tirar. Você abre aqui, você volta isso, aí você aperta aqui,
Aqui nós temos a bibliografia. E mais uma vez agradecemos imensamente a oportunidade. Espero ter contribuído com a formação na educação especial. Um grande abraço a todos. Bom trabalho. Muito bem, turma. Vamos continuar com o desafio. É a sua vez, Mônica. Vamos ver quem é. Ah, tá fácil. É o Cebolinha. Olas, como você adivinhou? Agora tenho certeza, Olas. Olas, pindalolas. Certo, agora o próximo. Fácil. Pelo barulho de paçoca mastigada, sei que é você, Magali. Devia ter trazido Maria Mole. Próximo. Esse cheirinho só pode ser... Eu me rendo. Sempre saio perdendo nesse jogo. Certo, Mônica. Agora só falta um. Esse deve ser o radar. Então é você, Dorinha. Perfeito, Mônica. Legal, é assim que você percebe o mundo. Mesmo com limitações, pessoas com deficiência podem se adaptar e apurar outros sentidos. Assim podemos fazer qualquer coisa. Adorei esse jogo. Parece mesmo muito legal. Mas depois vocês vão jogar basquete comigo, né? Aê, Luca, demorou. Mas você sempre ganha. Deixa de manha, Cebola. Espero que tenham gostado e que seja útil para o dia a dia em sala regular. Por favor, não esqueçam de preencher o estacionamento de dúvidas no link abaixo, que servirá para a lista de presença e de norteador para as próximas ATPCs. Nosso muito obrigado.